E esse caminho, ele é um caminho longo, porque ele é um caminho que faz com que a gente possa compreender muito que tem como nós ou atenuar o karma advindo dessa dor, ou reverter o karma advindo dessa dor, ou cumprir o karma advindo dessa dor. Por escolhas que a gente precisa fazer. E essas escolhas estão no bem sentir, no bem pensar, no bem viver, no bem produzir, no bem reinventar. Então, quando a gente fala de como nós chegamos aqui, Ondó, nós estamos falando desse caminho longo de luta por dignidade. Foi isso que nos trouxe até aqui. E ao sustentar e erguer essa caminhada dentro desse quilombo de Mãe Preta com K, como um grupamento estratégico, nós entendemos que nossa presença no mundo é como soldados de luz, que a nossa espiritualidade nos protege, nos traz dignidade para enfrentar o racismo, a homofobia, a misoginia. Nós entendemos que essa luta nos auxilia a reinventar a nossa história a partir da consciência como pilar dos tempos, que nem diz a Mãe Preta, e que nos mostra o tamanho da escuridão, de silenciamento da nossa história preta, de silenciamento das nossas lutas como mulheres da zona rural, quilombola, de apagamento da nossa história e muito mais do que o apagamento, é a construção de uma narrativa falaciosa sobre a nossa história e que muitas vezes nos fez crer que nós somos seres subalternizados. Então não foi só o apagamento da história, foi a invenção de uma história falaciosa sobre nossa história, nossa vida, nossa cultura, nossos povos. Então, o quilombo de Mãe Preta, o território de Mãe Preta, da Figueira Negra Samalmeira, não fala, não trata, não vive, não sente, não reverencia uma preta velha subalternizada. Fala, reverencia, luta, e eu brigo com muita gente por respeito e dignidade a uma mãe preta, a uma preta velha que embaixo das suas ancas escondeu os planos estratégicos de fuga. Uma preta velha que veste essa armadura, esse escudo luminoso, cósmico de luz, para trabalhar em nós a nossa humildade, nosso respeito ao passado, a nossa reverência àquelas mulheres que lutaram para que o nosso axé possa ser manifestado como hoje. Eu reverencio as nossas mães pretas, a Mãe Preta como divindade, porque dentro desse fio de contas da Figueira Negra Samalmeira, a gente crê que todos nós somos filhas, filhos e filhos de uma Mãe Preta, uma preta velha, e um pai, um Exu, o seu sete, um ser elemental do centro vermelho da terra, aonde tem os cães, a terra, a fumaça, as árvores, todos como seres integrados e seus filhos e filhas. E isso é luta. Então a gente está falando de que nós somos seres que lutam. É disso que eu quero falar. E isso é o que nos trouxe aqui. Por manter viva essa luta por dignidade. Eu sinto que quando essa pergunta vem, né? Como que a gente chega? Eu retorno a um tempo de
1900, onde o Okan de cada um de nós, né, de cada uma de nós, ele sinalizava de que aquilo que a gente vivia não era a nossa história, não era o nosso mundo. E nesses idos de 1900, então, já com uma consciência política, uma consciência social, de todas as violências, de todas as desigualdades, de todas as maldades que o mundo semeou, né? Que as relações, né? O mundo não existe sem as pessoas. Que as relações semearam e provocaram, né? Com uma consciência espiritual de que nós não somos os únicos seres no universo com consciência e com capacidade de tornar esse mundo um mundo melhor, né? A gente se encontra, na verdade a gente se reencontra, e a gente se reencontra por esse amor e por essa consciência, né? E que depois a nossa mãe, a nossa deusa negra ancestral, Mãe Preta, nos diz que é o pilar dos tempos, né? Que a consciência é o pilar dos tempos, é o que move, né, os mundos. Então, eu percorro esse caminho, né, quando eu escuto essa pergunta, né, um caminho de consciência de que aquele mundo, né, esse mundo que provoca dor, que provoca violência, que gera desigualdades, não era o mundo que a gente queria viver, né? Então, que mundo era esse, né, que a gente queria, né? E talvez hoje, não sei se tem uma resposta, mas era um mundo de reencontro, né? Um mundo de solidariedade, um mundo de disponibilidade, um mundo de compreensão, um mundo de respeito, um mundo onde a gente pudesse viver em comum unidade, com todas as forças e com todas as vidas. Então esse caminho longo que a nossa Iá fala, né, ele continua sendo, né, é um caminho que continua sendo percorrido. E nesse caminho houve esses reencontros não só com os humanos, né, mas com todos os não humanos que anseiam por um mundo onde todos possam ter direito, né, ter o direito de ser e de existir. E esse anseio, esse chamado que está no nosso Okan, que vibra, é a primeira coisa que acontece, né? Esse desconforto com tudo aquilo que a gente vê e percebe, né? E que nos faz ansiar por outras possibilidades, é o que gera um encontro, né? Um encontro que tem uma presença visível de nossa mãe e de nosso pai, né? Que faz com que a gente caminhe os mesmos caminhos, fale sobre nossos desejos e chegue a encontrar as velhas centenárias, as duas velhas centenárias que nos guiam, porque aqui também haviam seres, mundos e planos, né, ansiosos pela possibilidade de continuar existindo, né? Com o temor de que um dia não pudessem existir mais, não pelo ciclo da vida, né? Não pelo ciclo natural da vida, né? De ser semeado, de nascer e de morrer, mas pela ganância, por outros desejos humanos, né? Então foi um encontro de Okan, foi um encontro com essas centenárias, com esses mundos que aqui habitam, pelo desejo de construir outras possibilidades, pelo direito de ser e de existir. De diferentes povos que a gente foi conhecendo ao longo dessa caminhada, que a gente não sabia que existiam, mas que pela disponibilidade, pela nossa corporeidade, pela nossa espiritualidade, foi possível reencontrar.
e encontrar muitos outros que a gente foi conhecendo ao longo dessa história. Então é um longo caminho que nos traz até aqui e que vem trazendo outros, né? Que forja esse fio de contas de pessoas amorosas, inquietas, disponíveis, desejosas, sonhadoras, respeitosas, éticas, honestas, que caminham pelo mundo. Como disse a nossa Iá, não pela guerra, mas pela luta pelo direito de ser, de existir.